Vamos lá. É feriado, hein? 1h da tarde. Sexta-feira. Só na segunda-feira que volta tudo. Ah, que delícia. O que nós vamos ver hoje? Vamos ver notícias para amanhã. Vamos ver 60 minutos, mini índice, mini dólar. Vamos ver 20 mil tickets, mini índice, 5 mil tickets, mini dólar. E por que diabos, Ney, operamos em tickets? Porque tickets refletem volume financeiro. Me ajudou hoje? Mais ou menos. Fui pregado no fundo do oceano hoje? Fui. Mini dólar me violinou que nem um mini índice. Mas tudo bem, amanhã é outro dia. Vamos lá. Notícias para amanhã. Temos notícias, temos. O dia da independência, dia 4 de julho. Então amanhã, 1h da tarde. Feriadinho, prolongado. 9h30 da manhã. Payroll. É, amanhã pode ser o momento de limpar a conta ou ganhar muito dinheiro. Eu espero ganhar muito dinheiro e não limpar minha conta. Temos taxa de desemprego, 9h30. PMI SM não manufatura. É isso, cara, é loucurada. Vai fechar 1h da tarde, provavelmente não vai ter volatilidade pra porra nenhuma e só vai ter notícia até às 11h. Vai ser difícil ganhar dinheiro amanhã. Mas é isso. Vamos lá. Vamos para os... 60 minutos. Mini índice. Cara, 60 minutos mini índice é o seguinte, meu irmão. Troço tá virou-lhe, Bullish. Garantiu que a Bullish ele vem de uma maneira ensandecida. Ele tá fazendo engolir meu chapéu a seco. Ele está indo para o alto e além. Ele não tem tempo de perder. Duvido, cara. Duvido, sigo duvidando. Mas, quebrando minha cara todo santo dia, né? Então, vamos seguindo com esse movimento. Eu ainda acredito que esse movimento... Cadê? Deixa eu sair dessa porra aqui primeiro. Eu ainda acredito, cara, que esse movimento aqui, ó, ele vai ser refletido aqui. Ele tentou fazer um bom movimento hoje de pullback, fez uma única perna e... né? Então, aqui pode ter também a segunda perna de pullback para que ele chegue mais ou menos numa região boa para ser um comprador mais baixo. Ele chegou próximo da média de 200 dos 60 minutos. Próximo. E já virou pro alto com tudo e continuou subindo e não quis mais olhar para trás. Então, cara, 60 minutos... bullish total. Bullish total. Podia aproveitar para tentar um reteste de topo. Podia. Até porque o dólar pode abrir o bico com vontade amanhã. Mas, cara, eu não tô operando esse cara aqui. Não me interessa esse cara aqui. E esse cara é o maior violinador que eu já vi na vida. Então, quer apostar? Tenha ciência de que é difícil ganhar dinheiro nesse ativo. É muito mais fácil perder tudo do que ganhar dinheiro nesse ativo. 20 mil ticks. 20 mil ticks no lance. Vamos na gorduchinha. Tudo que eu falei ali dos 60 minutos tá mapeado aqui. Então, temos aquela perna proporcional aqui desse tombinho. Então, a gente pega esse tombinho. A gente pega esse tombinho aqui, replica ele para cá e ele vem aqui, ó. Se for aquele tombo gigante, ele vem aqui. Então, temos mapeado aqui um pullback grandão. E assim, sim, no modo como está, nesta atual configuração, tudo que vier de venda no mini índice é pullback. Quando ele vira para compra, ele vem com tudo, ele não quer saber de nada. Ele vem violinando a torta e a direita. Então, cara, sim. Tudo que ele vier na venda é um provável pullback ainda. E a gente está esperando por essas duas pernas. O que fazer aqui nesse ponto, agora, nessa altura em que ele está? Cara, ele rotacionou esse rangezinho. Vamos ver então. Esse aqui é o novo range da bagaça. O profit. Bom, depois eu arrumo isso. Vamos lá. Esse cara aqui é um magnético. A gente já tem ciência disso, correto? Like, subscribe. Thank you. O mercado é atraído por esse cara. Hoje ele fez um movimento muito forte de pullback. Bem forte. Ele fez essa perna para baixo e aumentou. Porque esta perna aqui, ó. Cadê? Sumiu a perna. Eu tinha mapeado ela. Mas essa perna aqui, replicada para cá, não dá essa aqui. Algo não está certo. Tudo bem. Vamos ver aqui. Essa aqui. Ele foi mais em cima. Depois ele rotaciona para baixo. Não completa ela. É isso aí mesmo. Aqui, cara, eu acessei pelo celular hoje para ver o que estava acontecendo na tarde. E o celular é fantástico para usar no Profit, assim. Ele acaba com todos os teus estudos. Mas vamos lá. Reclamação. Não conseguiu rotacionar e fazer o pêndulo exato, que seria na média de 200. Um pouquinho mais acima. E aí agora a gente está esperando que esse cara faça esse movimento. Cara, para quem observa esses triângulos, assim, ó, ele tá fazendo isso aqui, ó. Ou tô enganado? Então ele tá sambando na cara da societé. E se esmagando aqui. E aí vamos ver se ele vai fazer tchau com plimpa ou tchau com plimpa. Né?
Nunca sabemos. O fato é que, cara, bullish total. Média de 200 aqui, ó. Bem definida dos 60 minutos. Fez um suporte em cima dela. Esse suporte que eu achei que era extremamente frágil, não tá parecendo tão frágil. Pode ser realmente um suporte feito de concreto armado, né? Concreto industrial. Pode ser difícil de quebrar. E aqui onde ele tá, não fazemos nada. Não fazemos nada. A gente opera nessas regiões aqui. Aqui a gente não faz nada. Então, se ele abrir um gap de alta e tentar fechar esse pêndulo aqui, seria fantástico. A gente tentar uma venda. Da mesma forma. Só que aí aqui tem que ser uma trap. Ele vai ter que vir numa trap. Senão a gente vai tomar em el culo del perrito. Se ele abrir um gap de baixa, e for lá embaixo, fazer esse fundo duplo aqui, ó. Aí a gente observa o que ele vai fazer aqui. Se ele continuar caindo, a gente vai traçar o canalzinho e vai tentar buscar priors para fazer um teste nele e capotar. E se ele não continuar caindo, se ele parar na média de 200 e sentir muito, 60 minutos, e fizer um simples higher rising price, tops fundos ascendentes, a gente vem nas duas falhas da venda, acima da média de 21, para retestar topo, quiçá explodir para o alto, voar, e fazer o que os caras do JP Morgan ou Morgan Stanley falaram que era uma média anual de 142 ou 145 mil pontos para o mini índice. Então, interessante. Mas é isso, operar pelas pontas, bem simples, evitar violinadas. E lembrar que esse cara aqui é um magnético, só isso, bem simples. 60 minutos. Mini dólar. Mesma teoria, mesma coisa. Já mapeei aqui, ó, esses tirambaços do mini dólar. Bearish total. Mal testa a média de 21 de 60 minutos e já capota. Então, esse movimento que ele fez extremamente agressivo e fez esse pullback, eu repliquei ele para cá. Além deste, ele fez esse movimento aqui nos 12 minutos. Só que nos 12 minutos ele testou a média de 21, se eu não me engano, testou por aqui. E a gente consegue chegar nesse movimento aqui. Então, sim, enxergo vendas. Ao menor sinal de venda eu vou vender. A gente tem que ter muita atenção por causa da Trader Violinator Tabajara aqui, Copy Trade. Que isso aqui pode ser um fundo bem definido, ele está muito próximo dele. Então, muito, mas muito perigoso da gente fazer qualquer tipo de movimento nesse fundo. A gente precisa de um pullback. Eu achei que ele ia fazer duas pernas de pullback, né? Pra cá, replicado pra cá. E ele quebrou minha cara, né? Ele pegou e fez uma perna só, capotou. E aqui, ele fez um trabalho excelente com a minha mente. Cara, excelente. Ele me quebrou a minha mente nesses movimentos aqui durante 2 horas e alguma coisa. Quebrou minha mente, assim, me destruiu, me cravou no fundo do oceano. E assim, violinou lindamente, assim, ele fazia um setup, virava ao contrário e violinava. Na cara dura. Sim, venda, procurar por venda, mas tá muito baixo. Muito baixo. 5 mil ticks. Meio dólar. Tudo aquilo ali que eu falei tá aqui, exemplificado aqui. Se ele deixar mostrar. E aqui, cara, qual é o grande jogo? Ele tá fazendo a rotação lindamente. É incrível que o mercado parado, tu enxerga as coisas e só vê as entradas perfeitas, né? E o mercado andando. Tem dias que o cara não consegue ler o negócio. Ele simplesmente rotacionou. Saiu as notícias de variação de emprego lá, né? Uma coisa assim, não me lembro o que era, que porra de notícia é essa, também nem me importa. Notícia é barulho, como diz o Joseph James, é só pra atrapalhar as operações do dia. Tudo que a gente precisa já tá digerido no gráfico. E, cara, eu falei isso, inclusive postei ali no YouTube, ali a operação que eu fiz aqui, que foi a única vencedora. Inclusive, lembra dos parâmetros que eu falei sobre o mini índice entre 25% e 100%? Cara, hoje o dólar me entregou 15% de operações vencedoras. Eu só me fudi. Ele fez lindos movimentos aqui para capotar. E Chilepe me limpou. Depois ele fez comprinha. Chilepe me limpou. Aí depois, o que mais que ele fez? Aí ele fez a vendinha. E essa aqui deu certo. Essa aqui eu consegui acertar. Mas, cara, foi a única. Foram 11 miseráveis operações com 8 loss, 2 break-even e uma operação que me entregou 20 pontos. 20 pontos. E na verdade entregou 35. Veio. O meu operacional veio até onde foi? Aqui. Like, subscribe. Thank you. Aqui. Uma pena. Uma pena, mas, cara, o mini dólar foi violento comigo hoje. O que fazer nesse cara? Cara, ele tem esses dois objetivos aqui, ó. Enxergo claramente eles. Não consigo mostrar na tela, mas é isso aqui, ó. Enxergo claramente eles, ó. Não consigo mostrar o que temos. Ele não renderiza da maneira certa, não sei porquê, graças ao Profit. Mas tá lá, ó. É isso aí, ó.
A ideia é rotacionar esse cara aqui. Aqui é o magnético, a gente já sabe disso. Esse aqui é o range magnético. Ele cruzou, foi lá em cima, aumentou esse pêndulo. O idiota tentou comprar aqui nessa região, depois tentou comprar aqui de novo, depois tentou comprar aqui de novo, só se fudeu. Tô tomando cu. O idiota de lê-se eu. E aí a gente tá mapeando aqui essas regiões aqui, ó. Pra tentar buscar uma venda, mas assim, nessa altura, negativo. Não consigo. Porque aqui, tá? Copy Trader. O ponto da Copy Trader. Ele pode muito bem chegar ali e virar pro alto muito rápido, como um foguete. Então, não dá pra marcar. O que fazer nesse mercadinho aqui fantástico é, cara, pra gente comprar é uma região excelente para ser um comprador. Só que esse mercado é extremamente vendedor, né? Então, eu não apostaria mais em compra alguma nessa porra aqui. Eu esperaria ele passar para cima do range, e aí bem alto de preferência, aqui. E aí aqui eu venderia. Até porque amanhã tem payroll. Quando sair o payroll, cara, até sair, pode ser que ele fique fazendo todo o balaiozinho de gato dele bem devagarinho, dizendo que ele vem aqui, daí ele vem aqui, daí ele vem aqui, daí ele vem aqui. Aí sai o payroll e ele faz uau! E vai lá pra cima. Não para mais de subir. E vem ver. Aí não te permite entrada alguma. Fecha o movimento medido, fecha o pêndulo. Então, essa região aqui não é uma região para vender. Acredito que não. Aqui ele chegou a fazer um teste para fazer um breakout pullback, né? Daí ele faz um movimento bem grande. Vem, testa, testa. E aí aqui ele deveria seguir. Aí sim, seria um breakout pullback nessa região. Não fez, já tá querendo voltar. Então tem que ter muita atenção. Para vender, cara, tem que vender aqui, ó. Bem agressivo. Uma trap. Aqui não dá para vender sem ser uma trap. Tem que vir daqui. Com uma trap bem forte para fugir do risco bem rápido. Para que ele cruze o range e chegue pelo menos nessa região aqui, ó. Se ele for mais alto e chegar próximo dessas regiões de prior aqui, ó, aí tudo bem. E essas regiões aqui a gente pode vir só duas tentativas de compra aqui falhadas para vir tentar cruzar e ir lá embaixo de novo. Se esse cara abrir um gap de baixa, continuar caindo e fechar esse movimento, mesma coisa do índice. Assim que ele fizer duas tentativas falhadas da venda, a gente toca reto. E aí a gente tem um objetivo pelo menos aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Basicamente isso. O que a gente tem que fazer é tentar operar através de traps, cara. Sempre traps. E é isso. Eu espero que amanhã seja um dia legal. Eu tô começando a ficar desmotivado de novo e tô começando a ter dúvidas se realmente tem como ganhar dinheiro em mercado futuro. Eu não sei. Talvez não tenha. Aí eu lembro do Stormer falando sobre isso, dizendo assim, vocês querem isso? Há 4 anos atrás, quando eu tava no início da empreitada de estudar essa porra. Eu lembro do louco falar assim, ó, vocês querem perder de 3 a 5 anos da vida de vocês? Comecem operando futuros. Eu comecei. E tô na dúvida. Tô na dúvida porque o índice me entregou bons resultados. Bom, passei sendo extremamente consistente na perda e muito inconsistente nos ganhos durante 2 anos e meio. Aí em setembro do ano passado ele começou a me entregar um resultado. E aí fui sendo consistente até eu começar a trabalhar em janeiro. Em janeiro deu tudo errado nos últimos 4 dias de janeiro. Daí, em fevereiro, equalizei, março foi bom, abril foi meia boca, maio foi um terror, junho foi um terror, e aí foi isso. E aí eu troquei de ativo, falei, bom, vou pro mini dólar, porque o mini dólar pode ser mais legal, mas hoje, cara, hoje ele me grampeou. Hoje ele fez vários movimentos irregulares e violinou igual o mini índice, só que 2 vezes mais alavancado. Ele gerava um movimento perfeito, tu entrava, ele gerava outro movimento, ele gerava outro movimento, ele... Entrei no FOMO, acabei fazendo várias operações. Não fiz o resfriamento de 5 minutos. Cheguei a abrir 3 operações seguidas em menos de 1 minuto. Acontece, minha mente é assim. Eu tô tentando trabalhar o meu córtex pré-frontal, mas tá bem difícil. Bem difícil, porque ativa o meu lado emoção, ao invés da intuição que eu falei sobre ontem sobre isso. Não deu certo hoje. Vamos ver amanhã, tá bom? Boa noite, durmam bem. Amanhã voltamos. Acho que amanhã vamos de live, hein? Amanhã vamos de live. Amanhã vamos abrir, já faz uns dias que eu não abro uma live. Amanhã vamos abrir uma live, vamos fazer as operações na live. Vem comigo. Vem comigo, vai ser interessante. No mínimo interessante. Pelo menos pra dar risada da minha cara. Vem.